Estamos em uma semana chamada Santa. Milhares de cristãos celebram a Sexta-feira Santa e o Domingo da Páscoa, considerado um aniversário da morte de Cristo. Mas então, o que é a Páscoa? Ela ainda deve ser celebrada hoje? Vamos ver aqui alguns detalhes bíblicos e históricos. A Páscoa era uma festa sagrada de Deus que começou a ser praticada no Egito por ocasião da saída do seu povo. E a Páscoa continua a ser comemorada ano após ano, sempre no dia 14 de Nisan, que com certeza podia calhar em qualquer dia da semana. E era uma festa profética, pois apontava para a morte do Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. A última referência à celebração da Páscoa se encontra nos Evangelhos, quando Jesus Cristo celebrou junto com os seus discípulos e no mesmo momento substituiu a Páscoa pela ceia do Senhor. Lemos, por exemplo, na primeira carta de Paulo a Coríntios, capítulo 11, começando do verso 24, a palavra de Deus nos diz: E tendo dado graças, partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Verso 25. Depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que o beberem em memória de mim. Verso 26. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, para os cristãos hoje, o que recorda ou que comemora a morte de Jesus não é a Páscoa, mas é a ceia do Senhor, que pode ser celebrada sempre que possível. De onde vem, pois, o costume de comemorar a Páscoa no mesmo dia da semana e no primeiro domingo depois da primeira lua cheia? Sente um pouco que aí vem história. Muito tempo antes do cristianismo, Babilônia tinha uma deusa chamada Estar, a deusa da reprodução e da fertilidade. E na primavera ela era honrada como a doadora da vida. Os ovos, que é um símbolo da fertilidade, e também os coelhos, como sendo prolíferos reprodutores, eram também adorados nessa ocasião. O dia de adoração a Estar era sempre o primeiro domingo, depois da primeira lua cheia, depois do equinócio. Quando avançamos um pouco na história, chegamos ao tempo em que Constantino se tornou imperador, proclamou sua conversão ao cristianismo e então pegou o dia de adoração a Estar e transformou-o no dia da ressurreição de Jesus, o doador da vida. Infelizmente, muitos cristãos hoje não estão celebrando a Páscoa bíblica do Antigo Testamento, mas celebrando uma festa pagã. Agora, um fato curioso. A maioria dos cristãos do mundo, católicos e protestantes evangélicos, acreditam que Colossenses capítulo 2, versos 16 e 17, é uma forte evidência de que não precisamos hoje, como cristãos, guardar o sábado. Nós lemos aqui, Colossenses capítulo 2, versos 16 e 17. Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas ou dias de sábado. Verso 17. Essas coisas são sombras do que havia de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. De fato, amigos, Paulo aqui está falando de sábados ligados às festividades. De fato, existiam várias festas entre o povo de Israel e uma delas era a Páscoa. Vamos lá para Levítico capítulo 23. Levítico capítulo 23. A palavra de Deus nos diz nos versos 3 e 4. Estas são as festas fixas ao Senhor, as reuniões sagradas que vocês proclamarão no tempo certo. 5. A Páscoa do Senhor, que começa no crepúsculo da tarde do quarto dia do primeiro mês. Esta era a primeira festa do calendário judeu. Apontava para Jesus Cristo. Por isso que Paulo diz que era uma sombra de Jesus Cristo. Voltamos para primeira carta a Coríntios, capítulo 5, versos 7 e 8. A palavra de Deus nos diz, no verso 7, livrem-se do velho fermento, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são, pois Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Em outras versões da Bíblia diz, pois Cristo, a nossa Páscoa, foi imolado. E é interessante que a Páscoa era celebrada juntamente com a segunda festa lá no povo de Israel, que é a festa dos pães sem fermento. O verso 8, Paulo aqui diz para nós: Por isso, celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento, os pães da sinceridade e da verdade. Amigos, Paulo aqui está dizendo que
A Páscoa e os pães asmos, que eram festividades israelitas, apontavam para Jesus Cristo. E hoje nós somos chamados a deitar fora o fermento, que é um símbolo do pecado, a nos tornarmos massa sem fermento, pães da sinceridade e da verdade. Ora, existiam outras festas entre o povo de Israel que também eram sábados, apontavam para Jesus. Já falamos sobre a Páscoa, os pães asmos, temos também a festa das primícias, Pentecostes, festa das trombetas, a festa da expiação e a festa dos tabernáculos. Todas estas festividades entre o povo de Israel tinham um significado, apontavam para Jesus Cristo. Amigos, Colossenses capítulo 2, versos 16 e 17, não está falando do sábado, o sétimo dia da semana. Está falando sim das festividades do Antigo Testamento que apontavam para Jesus Cristo. Portanto, Colossenses 2, 16 e 17, além de invalidar a guarda do sábado, o sétimo dia da semana, vem invalidar a celebração destas cerimônias, inclusive da Páscoa. Hoje nós não celebramos a Páscoa, mas celebramos a ceia do Senhor. E, acima de tudo, a morte de Jesus nos leva a uma vida de verdade e sinceridade, conforme aqui o conselho de Paulo. Celebre Cristo todos os dias. Celebre seu nascimento todos os dias. Celebre sua morte todos os dias. Celebre sua ressurreição todos os dias. Celebre suas promessas. Celebre a promessa de sua segunda vinda. Eu espero que você tenha compreendido. Espero também que você compartilhe este vídeo com os seus amigos. O verei no próximo, aqui no nosso canal. Até breve.